tudo definido, viu? As oitavas de final da Copa do Brasil já estão fechadinhas aí com os seus 16 clubes e com a característica que a gente não via há muito tempo, né? Praticamente todos os times são da primeira divisão, tá? A Copa do Brasil, geralmente, você tem ali muitos resultados considerados zebras, mas esse ano, olha, o negócio tá pegando fogo, tá? Vou falar sobre cada um desses times, vou falar sobre o sorteio, que já tem data marcada, tá? Tem data marcada o sorteio já da Copa do Brasil. Tudo aqui nesse vídeo do Glória e Tradição. Peço para você que chegou agora, deixe o seu like e se inscreva no GT, caso você ainda não seja inscrito. Eu vou soltar a vinheta e na volta eu vou falar tudo sobre as oitavas da Copa do Brasil 2023. Muito bem, meus amigos, definidos aí os confrontos. Os confrontos não, né? Os times classificados para a Copa do Brasil de 2023 nessa fase de oitavas de final. Vou colocar na tela aqui as 16 equipes, tá? América Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, o Lion, o Grêmio, o Internacional de Porto Alegre, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo e o Sport. Falando um pouquinho aí de cada um desses times, o América Mineiro não vem nada bem na Série A, tá? O América Mineiro vem com 2 derrotas na primeira divisão, mas é uma equipe de primeira divisão, é bom destacar isso, mas não vem num bom momento. Na minha opinião, pegou um adversário muito frágil na fase 3, que foi o Nova Iguaçu, então, mesmo sem jogar muito bem, teve um conforto, inclusive para golear no jogo de volta lá na Arena Independência, tá? Então, o América Mineiro, ele passa aí e, na minha opinião, é um dos adversários acessíveis para o Fortaleza, digamos assim, é o Coelho, tá? Já vou marcar aqui como adversário acessível para a gente refletir sobre isso depois. Depois vem o Atlético Mineiro, tá? O galão da massa passou no sufoco, tá? Passou no sufoco do Brasil de Pelotas, ganhou por 2-1 em casa e no jogo de volta quase que não consegue um empate. Estava 1-0 para o Brasil e ali no finalzinho o Galo conseguiu empatar, evitando que o confronto fosse para os pênaltis. Não considero acessível como o América Mineiro pelos jogadores que tem lá. Tá? O elenco do Atlético Mineiro é um elenco interessante, com boas opções, é um clube que está com problemas, está endividado, colocaria numa zona intermediária, tá? Nem é bicho-papão, mas também não é dos mais acessíveis. Aí vem o Atlético Paranaense. E só lembrando, o Atlético Mineiro está só com 1 ponto na Série A, tá? Aí vem o Atlético Paranaense. Esse daí eu acho casca grossa, tá? Mas MR, o Atlético Paranaense viu alma contra o CRB, perdeu na ida, ganhou na volta e só classificou nos pênaltis. É verdade. Mas não dá para se basear tudo só pelo confronto. O Atlético Paranaense tem um bom time, é muito organizado. Em casa, é muito difícil de ser batido, é uma equipe muito copeira e a gente não tem um retrospecto legal contra eles. Então, para mim, o Atlético Paranaense entra aí nos halls, no hall, né, dos times mais casca grossa, que eu não gostaria de pegar. Depois vem o Bahia, tá? O Bahia que passou contra o Volta Redonda, mas já era um Volta Redonda mais, digamos assim, modificado depois do Campeonato Estadual. Volta Redonda que chegou nas semifinais do Campeonato Carioca, mas se modificou muito, né, para depois do estadual perder os jogadores importantes, dentre eles o Alex Vinícius, que está no Fortaleza. Então o Bahia, para mim, classificou até bem, né?
mas pegou um adversário muito frágil, não mede muito nível, tiro pela Série A. Bahia tá com 0 pontos, certo? Então, para mim, o Bahia é um time acessível, certo? Depois vem o Botafogo. O Botafogo ganhou os 2 jogos contra o Ipiranga, tá? O Botafogo vem se remodelando, é o seu segundo ano como SAF. Para mim, é um time mais estável, tá? Do que Bahia e América Mineiro, por exemplo. Então, eu colocaria o Botafogo como uma equipe intermediária. E hoje, tá? Nesse momento aqui da gravação deste vídeo, sexta-feira pela manhã, o Botafogo é o segundo colocado da Série A, empatado com o Fluminense, o único time que tem 6 pontos, 100% de aproveitamento, tá? Depois vem o Corinthians. Corinthians que vem num momento turbulento, né? Contratou um treinador novo, mas já perdeu o treinador, que era o Cuca. Passou do Remo nos pênaltis, tá? Por mais que tenha buscado a reação no jogo de volta em casa, é um time com recursos limitados, assim, taticamente falando. Acho que foi muito chuveirinho, muita bola alçada na área. Eu colocaria o Corinthians como um time intermediário, tá? E intermediário muito pela camisa. Muito pela camisa e porque ainda tem bons jogadores, como é o caso do Roger Guedes, tá? Cruzeiro. Cruzeiro passou muito bem, tá? Teve jogos difíceis aí contra o Náutico. O jogo lá em Recife foi muito enganoso o placar, foi 1-0 para o Náutico, mas o Cruzeiro jogou melhor, teve muito mais chances de gol, mas não soube aproveitar. Mas o Cruzeiro tem um elenco, na minha opinião, inferior ao do Fortaleza. Não o suficiente para colocá-lo na garapa, tá? Eu acho que o Cruzeiro fica nessa divisa aí entre o acessível e o intermediário. Eu vou colocar como intermediário. Tá com um treinador novo, que parece que está conseguindo fazer o time jogar bola. E aí vem o Flamengo que perdeu o jogo de ida contra o Maringá, mas agora é o Flamengo do Sampaoli. Meteu 8 no jogo de volta, para mim é casca grossa, assim como o próximo time aí, que é o Fluminense. Fluminense do Fernando Diniz, hoje é quem mais joga bola no Brasil, ganhou as 2 do Paysandu. Então, para mim, é casca grossa também. Grêmio. O Grêmio, para mim, é a mesma situação do Corinthians, tá? A mesma situação do Corinthians. Não é dos mais fáceis, tá? Mas também não é dos mais difíceis. Fica ali como um intermediário, muito pela camisa e muito por alguns valores individuais. Querendo ou não, o Grêmio tem alguns jogadores interessantes, dentre eles o Luizito Soares, tá? Internacional. Esse, para mim, é casca grossa. Por mais que tenha tido dificuldades aí no jogo contra o CSA, o Inter é um time pesado, uma equipe que vai brigar nas cabeças, tanto na Série A como na Copa do Brasil, tá? E aí vem para mim o melhor time, né? O melhor assim, o mais difícil de todos quando se trata de Copas nesse momento, que é o Palmeiras. Para mim o Palmeiras encabeça aí o grupo dos mais difíceis. Vem o Santos agora, tá? O Santos, muita camisa, muito peso, time tradicionalíssimo no futebol mundial, mas o Santos não atravessa um bom momento. Passou com uma certa tranquilidade contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas para mim não é uma boa equipe. Tá? Tem ali alguns valores interessantes, mas para mim não é uma boa equipe. Hoje eu considero o Santos uma equipe acessível. Tá? Considero o Santos uma equipe acessível. O Santos que está ali na 17ª posição na Série A com apenas 1 ponto. São Paulo para mim era uma equipe acessível, mas com a mudança de treinador, vem aí com 2 jogos, 2 vitórias, eu coloco o São Paulo como intermediário. São Paulo teve muita dificuldade contra o Ituano, tá? O primeiro jogo foi 0-0, o segundo jogo achou um gol numa batida de fora da área do Wellington Rato, passou de fase, mas tem uma camisa ali que pesa também nesses momentos. E o Sport, tá? O Sport é o único time de Série B nessa lista toda, tá? Por conta disso, por mais que esteja jogando bem, por mais que esteja fazendo valer o seu fator casa, há mais de um ano que o Sport só ganha dentro da Ilha do Retiro, eu coloco o Sport como uma equipe acessível, tá? É uma diferença orçamentária muito grande com relação ao Fortaleza, então para mim não tem muito
o que discutir. Resumo da história. Quem eu gostaria de pegar? América Mineiro, Bahia, Santos ou Sport. Quem eu considero intermediário, que dá para competir? Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio e São Paulo. E quem eu acho que é casca grossa demais, que ali a gente vai ter que jogar muito mais mesmo, se quiser tentar a vaga. Para mim são 5 times: Atlético Paranaense, Flamengo, Fluminense, Inter e Palmeiras, tá? Faz 27 anos que a Copa do Brasil não tem uma composição tão difícil. Das 16 equipes classificadas para as oitavas de final, 15 são da Série A. Tá? Das 16, 15 são da Série A. E aí vem o Sport da Série B, o Sport que está muito bem, finalista da Copa do Nordeste. Então, para mim, as oitavas mais difíceis que eu já vi na Copa do Brasil são a desse ano, mas eu acho que o Fortaleza está preparado. Está preparado para o confronto. Bota aí nos comentários quem você gostaria de pegar e quem você não gostaria de pegar, para entender um pouco a sua opinião. Gostou desse vídeo? Deixa o like, que ajuda muito o nosso trabalho. Se não gostou, deixa o dislike, é tranquilo, mas interaja aqui com a gente nos comentários, beleza? Seja inscrito no GT para não perder nada, acione também as notificações. Todo dia de manhã tem vídeo e toda noite tem live aqui no GT para vocês. Um abraço, saudações tricolores e até lá.